Olá, vamos começar a nossa live de hoje. Como eu sempre digo, se você gosta das nossas apresentações, dos vídeos, das lives, se inscreva no meu canal no YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, coloque um like nos vídeos que vocês gostam, ative as notificações, aproveite a página de comentários para colocar as suas opiniões e apresentar sugestões. E agradeço muito já o número de inscritos a cada dia maior do meu canal e todos os comentários. Muito obrigado. O grande assunto do dia, que o Brasil inteiro fala, os jornais, todo mundo nas ruas, nas conversas, nos grupos do WhatsApp, é a questão da divulgação pelo site The Intercept Brasil, das conversações entre o juiz Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público Federal da Operação Lava Jato no Paraná, em especial com o procurador Deltan Dallagnol. As conversas, efetivamente, elas não são nada republicanas. Temos sempre de registrar, a bem da verdade, que precisamos saber se elas foram editadas ou não, né, saber se elas são efetivamente verdadeiras e sempre colocar uma outra questão que eu já falei ontem, que me parece muito importante, que provavelmente o site The Intercept Brasil deve divulgar outras mensagens que foram trocadas entre o juiz e os procuradores da Lava Jato. É muito provável que isso ocorra. Mas, analisando, segundo o que nós temos no momento, eu acho que cabe um conjunto de observações que eu gostaria de trocar essas observações com vocês, opiniões, de a gente analisar de forma serena o que está acontecendo, evitando sempre o parti-pris, aquele panfletarismo barato, o fanatismo, tudo aquilo que nos afasta de uma análise mais precisa do que está ocorrendo e de possíveis repercussões, né? Porque nós estamos no olho do furacão, fica muito difícil a gente dizer o que vai efetivamente ocorrer. Isso na verdade, é um chute. Então, vamos por partes. A questão da figura do Sérgio Moro, me parece um ponto importante, a figura do Sérgio Moro. Nós já estamos iniciando o 6º mês do governo Bolsonaro e a figura dele a cada mês é menor. Ele se omitiu em alguns momentos importantes, né? Como, por exemplo, a questão do decreto de armas que ele era contra, acabou tendo de aceitar, se omitiu na questão dos laranjas que envolvem o PSL, e em outras questões bastante relevantes ele tem o episódio Fabrício Queiroz, por exemplo. Então ele foi diminuindo de tamanho nesses pouco mais de 5 meses de governo. E o fato em tela, esse episódio, faz com que diminua o tamanho político do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública. Isso em termos de considerações mais gerais, sem entrar propriamente na questão das mensagens que comentaremos daqui a pouco. Por outro lado, há a questão que, por tudo que foi falado, que ele a cada dia está distante da possibilidade de, em novembro do ano que vem, assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Isso hoje é extremamente improvável, algo que eu já tinha dito lá atrás, quando o próprio presidente da República, algumas semanas, disse que não tinha assumido o compromisso com o ministro Sérgio Moro de indicá-lo em novembro do ano que vem para o Supremo Tribunal Federal. O que ele tinha dito, de acordo com Bolsonaro, era que era designar alguém do estilo de Sérgio Moro, ou seja, ele, portanto, já tinha dado uma recuada ao presidente e falando em estilo, né? E, recentemente, numa reunião de evangélicos, tinha dito, por que não indicar um evangélico para o Supremo Tribunal Federal? O Sérgio Moro é católico, ou seja, ele foi diminuindo de tamanho, perdendo importância, né? E esse episódio agora, que nós não sabemos aonde vai terminar, ele começou no domingo à noite, mas pode ser que tenha novas revelações, insisto, e haja uma tendência de agravamento tal. Mas até o momento, o que é possível a gente concluir. Então vamos a alguns desses fatos. O material foi obtido de forma ilegal, foi um crime, é verdade, é uma forma criminosa. Porém, muita coisa que também foi divulgada pela Lava Jato de forma criminosa, né? Então, espera um pouquinho. Então, se hoje isso atinge Sérgio Moro, né, e os procuradores, deve ser lembrado também que em outros momentos houve vazamento que atingiu acusados da Lava Jato, né? Então, vamos pensar no teor do que foi divulgado e não da forma como foi divulgado, né? É claro que em termos jurídicos isso tem muita diferença, mas vamos pensar em termos jornalísticos e numa análise política desses fatos. Sempre lançando a pergunta, será que teremos mais mensagens? Bem, qual é o papel do juiz?
E eu justamente estava consultando o artigo 254 do Código de Processo Penal, aqui em vigência no Brasil, né? O Decreto-Lei 3689/41. Diz no seu caput o artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Vamos ao inciso 4. O que diz o inciso 4 do artigo 254 do CPP, do Código de Processo Penal? Se tiver aconselhado qualquer das partes. A questão que se coloca é, pelo que foi divulgado, entenda-se, pelo que foi divulgado, pelo que nós sabemos até o momento, houve uma participação indevida do juiz, do então juiz, nas conversações que teve com diversos procuradores, em especial com o Deltan Dallagnol. O juiz deve trocar essas mensagens no interior do processo, de forma transparente e pública, né? E não cabe ao juiz dirigir investigações ou produzir provas. E pelas conversações, que nós vimos pelas mensagens, algumas vezes dá a entender que isso estaria ocorrendo, dá a entender. Vamos sempre deixar um ponto de interrogação para um devido esclarecimento dessas mensagens. O juiz tem de se mostrar imparcial. Imparcial, isso é uma questão básica. Fica mais algumas perguntas. Haverá uma CPI? Hoje alguns jornais falam, CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito que pode ser da Câmara, pode ser do Senado ou pode ser mista, das duas casas, portanto. Eu acho isso absolutamente improvável. Alguns falam assim, mas o ministro tem de renunciar. Até o momento essa questão também não se coloca em questão de renúncia do ministro da Justiça e da Segurança Pública. Até o momento, pelo que nós sabemos. Mas eu insisto, e falei isso ontem, que o ministro tem de vir a público e dar uma entrevista coletiva. A entrevista que ele deu, ele estava em Manaus por outra razão. Importante destacar, era a questão lá dos presídios, né? Ele deu uma entrevista muito rápida e falou que tudo isso é sensacionalismo. Não é sensacionalismo. Isso é uma questão séria, muito séria, e ele tem de vir a público e numa entrevista coletiva, responder a todas as questões que os jornalistas vão colocar sobre essa troca de mensagens. Isso é muito importante. Ele falou, não tem nada demais. Tem sim. Pelo que nós sabemos agora tem, pelo que até agora foi divulgado. E tentar fugir da questão dessa forma, não vale, né? Eu acho que ele tem um compromisso com a ética, com respeito à coisa pública. É importante lembrar que o ministro, hoje ministro, então juiz, tem um papel histórico desde 2014, especialmente com a Operação Lava Jato, e ele tem esse compromisso com todos, sempre de transparência. Ele tem de vir a público, sim, e explicar. Declarações vagas, soltas, não resolvem o problema. O que pode acontecer a curto prazo? Seria uma outra pergunta. É difícil respondê-la. O que pode acontecer a curto prazo? Ninguém sabe. Eu, por exemplo, não sei. Eu acho que por tudo que eu li, tudo acompanhei com as pessoas que eu conversei, ninguém tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta porque fica sempre um ponto de interrogação se o site de Intercept Brasil não vai divulgar novas mensagens que comprometam o juiz Sérgio Moro e os procuradores e tal. Bem, as reações até agora têm as reações de oportunistas, claro, né? Temos que lembrar que tem os oportunistas. É bom lembrar que a Operação Lava Jato até hoje já condenou 159 pessoas e conseguiu restituir ao erário bilhões e bilhões de reais, né? Tem de ser sempre registrado. Os oportunistas, os eternos adversários da Lava Jato, estão aproveitando dessa ocasião para macular o conjunto da operação, que inclusive não é desenvolvida somente, como sabemos, no Paraná. Então isso é uma questão extremamente importante. Quem que está lá? De um lado, nós temos o PT. É inevitável que o PT ia tentar jogar o bebê com a água suja do banho fora, né? Fazer tudo, né? E através da incrível Gleisi Hoffmann, que inclusive é acusada de uma série de delitos na própria Operação Lava Jato. Mas o que a Gleisi fala não se coloca embaixo, ninguém assina, não tem a mínima importância. Mas quer ocupar parte do momento para tentar desqualificar o conjunto da operação. Assim como o Conselho Federal da OAB
da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem na presidência um petista, né, que, como é sabido de todos, tem aproveitado também para atacar a Operação Lava Jato, isso de forma também oportunista. Alguns políticos, além daqueles do PT, que também os seus partidos, é bom lembrar, vários partidos foram atingidos pela Operação Lava Jato, aproveitam da ocasião para também atacar a Operação Lava Jato. Tem também os ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles que foram eternos adversários da Lava Jato, que plantam algumas frases, algumas referências críticas ao juiz Sérgio Moro, ao Ministério Público Federal. Então a gente não deve misturar, e isso é muito importante, uma coisa com outra. Tem a crítica oportunista. Tem aqueles mais doidos que começam a falar que tudo é fake, é fake, é fake. Não, não é fake, é verdade. A troca de mensagens, até o momento, elas são consideradas verdadeiras, até o momento. Não houve uma negativa nem do juiz, nem dos procuradores, em especial o Deltan Dallagnol, em relação ao conteúdo das mensagens. Houve uma diminuição da sua importância, de acordo com eles, mas ninguém negou a existência das mensagens. Então já tem gente dizendo que é conspiração, que o Zé Dirceu está por trás, etc. tal. Isso é uma grande bobagem. A questão, portanto, não é nem nós entrarmos nessa questão das fakes, que isso é uma bobagem pura, né? E nem vir naqueles oportunistas que querem desqualificar o conjunto da Operação Lava Jato e os efeitos extremamente positivos que ela trouxe até hoje à vida política brasileira desde 2014 e tal. Agora, nós estamos numa travessia entre uma república que terminou no processo eleitoral de outubro, né, tanto no primeiro turno, a 7 de outubro, como a 28 de outubro, a nova república acabou, desapareceu. Nós estamos caminhando para uma nova república, né? Aquela anterior terminou. Qual vai ser? Nós não sabemos. Como vai ser? Não sabemos. Quanto tempo vai demorar essa travessia? Não sabemos. Por isso que é um sentimento, muitas vezes, de decepção das pessoas para o que acontece no Brasil. Falar, puxa vida, a coisa estava indo, eu gostava tanto do Sérgio Moro, agora aparecem essas coisas. É um sentimento, e é real e muito sincero das pessoas, de decepção. E nós temos de entender isso, né? Eu mesmo sempre deixei bem clara a minha admiração pelo juiz Sérgio Moro e pelo papel que ele teve no Brasil, especialmente desde a Operação Lava Jato de 2014. Porém, até o momento, pelo que sei, eu não comungo da sua forma de agir em relação ao que foi divulgado nas mensagens, porque aí me parece que ele agiu de forma indevida, e isso tem de ser registrado, né? Falar assim, mas as consequências é que o Lula está preso, mas você não pode se utilizar de formas indevidas para condenação. Agora, é importante destacar, já que eu falei nessa questão da condenação do Lula, que ela foi referendada pelo TRF da 4ª Região, pela 8ª Turma, por unanimidade. Eu estou me referindo ao caso do triplex, por unanimidade. E isso tem de ser registrado. E não só os 3 desembargadores aumentaram a pena dada por Sérgio Moro para 12 anos e 1 mês. Portanto, se não tivesse provas suficientes no processo, né, fosse tudo uma armação, para usar uma linguagem mais popular, não teria sido, creio, claro, pela confiança que tenho na Justiça Federal, referendado a condenação de forma unânime e mais, aumentado a pena do Lula para 12 anos e 1 mês. Então, em relação à condenação, até o momento, não parece que tenha ocorrido nada indevido. Até o momento, não parece que tenha ocorrido nada indevido tal. Agora, inclusive sobre essa questão do Lula, hoje, terça-feira, a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar um pedido de liberdade do Lula. Eu acho extremamente improvável que vai conceder. Eu acho que não há uma relação entre essa solicitação e os fatos recém-conhecidos desde domingo à noite. Então, acho isso extremamente improvável que deva ocorrer. Uma pergunta também que fica com base em tudo isso. Quem é que perde? Quem é que perde? E quem é que ganha? Né? No caso de quem perde, o governo perde, porque ele tem 2 grandes âncoras, o governo Bolsonaro. Paulo Guedes e a reforma da Previdência, que é uma âncora forte do governo, e a figura do Paulo Guedes, e não vou entrar no mérito para o bem ou para o mal, estou me dizendo estritamente que é uma das âncoras, e a outra âncora é o ex-juiz, atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, é uma âncora ética tal.
E o enfraquecimento do Moro acaba enfraquecendo o governo Bolsonaro. E ele não teria, na hipótese da saída do Sérgio Moro, um nome que se aproximasse à importância que o Sérgio Moro teve e tem no Brasil e politicamente teria para o governo Jair Bolsonaro. Não há ninguém que possa substituí-lo. E uma possível saída de Sérgio Moro prejudicará muito politicamente o governo. E o pacote anticrime, aquele que está tramitando no Congresso, que é um misto do pacote do Moro com o do ministro Alexandre de Moraes, também a sua tramitação certamente ficará bastante prejudicada a tal. Quem ganha? A princípio, muito rapidamente, são aqueles que desqualificavam a ação da Operação Lava Jato. Ganha momentaneamente. Mas no cerne da questão, insisto, ocorreram 159 condenações, e não só da 13ª Vara Federal do Paraná. Quer dizer, ganham esses, né? Todos aqueles que atacavam, especialmente aqueles advogados, aqueles de sempre, não vou me referir ao nome deles, mas vocês sabem de quem eu estou me falando, aqueles que ganham horários fabulosos, etc. tal, esses estão dando pulos de alegria. Por isso que eu acho que essa troca de mensagens é extremamente danosa e cria essa desconfiança em relação ao processo de moralização adotado no Brasil, e com a participação popular, as pessoas ficaram eu acho que muita gente ficou extremamente triste e decepcionada com o juiz Sérgio Moro pelo tipo de conversação antirrepublicana que ele teve com os procuradores da Lava Jato. Então aquela figura de super-herói ficou maculada, a figura do Moro está maculada. Isso é inegável. Isso é inegável, mas com todas as ponderações que eu fiz anteriormente. Portanto, percebam que é uma situação muito complexa tal. Tem de ser destacado também nessa questão, me parece que é relevante, eu já tinha feito anteriormente uma menção, que muitos querem dizer, não, que é tudo mentira, tal, apareceu até os filhos do Bolsonaro. Bem, entre os filhos do Bolsonaro falar alguma coisa em defesa de alguém é pior, né? Porque eles são desqualificados. Né, os três. Faz parte daquela, lembra, da perna do triângulo, do tripé negativo do governo. Então, o que o Carlos Bolsonaro fala, é melhor ele ficar calado. Flávio tem de explicar o Fabrício Queiroz, viu, Flávio? Você tem de explicar o Fabrício Queiroz, a rachadinha, tudo o que ocorreu no seu gabinete durante 12 anos lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, você não pode falar sobre nada antes de esclarecer aquelas operações gravíssimas. O Eduardo Bolsonaro é o Gugu Dadá, ninguém dá importância. Alguns ministros se pronunciaram em defesa do ministro Sérgio Moro, e o presidente da República teria dito uma frase que um rapaz da comunicação social repetiu, teria dito uma frase, porque publicamente não veio em defesa. E por quê? Todos temem a divulgação de mais vazamentos, e ninguém sabe o que pode aparecer. Pode ser que não tenha mais, mas esse é um momento de espera, de muita cautela, por isso, e isso está muito claro também por declarações de outros líderes políticos importantes em Brasília e tal. Então, o que eu estou querendo insistir com vocês, que eu acho que é extremamente relevante, é que é um momento complicado e que exige, portanto, tranquilidade sobre o que está acontecendo. Me parece que esse é o grande assunto do país, é o grande assunto. Não creio, insisto, que isso isso possa prejudicar, por exemplo, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não tem a mínima sensibilidade política. Ele, usando aquela velha, ele é um elefante numa loja de cristais, ele não sabe nada de política. Isso foi plantado para prejudicar a reforma da Previdência. Ontem fui eu, provavelmente, a primeira pessoa que disse, logo cedo aqui no encontro com vocês, e falei da coincidência do episódio de maio de 2017, quando foi divulgado aquele diálogo que ocorreu entre Joesley Batista e o então presidente Michel Temer, às 10h30 da noite, quando ele foi recebido, daquela forma conhecida, e daquele diálogo, que aquilo levou a um estancamento da reforma da Previdência desenvolvida pelo então presidente Michel Temer tal. E falei, olha,
ocorre um fato agora aqui, em plena tramitação de outra reforma da Previdência. Mas é importante lembrar que eu só fiz esse paralelo sem dizer que uma coisa, que isso foi plantado, e dois, que era para prejudicar a reforma da Previdência, como disse o Paulo Guedes. Isso é uma enorme bobagem, o que ele disse, não tem relação nenhuma entre um fato e outro. São coisas absolutamente distintas. Isso aqui é importante a gente destacar. Agora, para nós pensarmos, dar uma visão geral disso tudo, né? Nesse processo de travessia, de fim de uma república para a construção de uma nova, nós passaremos por muitas turbulências e por algumas decepções. Então não vai ser um processo fácil, vai ser um processo muito difícil. E a divulgação dessas mensagens faz parte disso tudo. A crise econômica que nós vivemos, tivemos recessão no primeiro trimestre de menos 0,2%. O crescimento desse ano, todos os analistas acreditam que vai ser inferior a 1%, portanto inferior a 2018, que foi 1,1%. Alguns falam em 0,8%, outros falam em 0,6%, alguns falam até em 0,5%. Também está, já para alguns analistas sérios, pessoas sérias, que está sendo já prejudicado 2020, né? Então esse processo é um processo de turbulência no campo econômico, né? Com essa dificuldade que o governo tem de gerir a coisa pública. A questão é que o governo não tem até hoje um projeto econômico para o Brasil, não tem, vive de uma monomania, só fala em reforma da Previdência, né? E não tem uma visão macro, e isso está tendo repercussões extremamente negativas para os agentes econômicos, extremamente negativas. A expectativa, portanto, hoje já é de alguns agentes econômicos de descrédito da equipe econômica, de descrédito. Então aquela história do posto Ipiranga, do gênio da raça, do homem que vem salvar o Brasil, isso daí também, em termos de expectativa, vem caindo. Primeiro, que ele não é um gênio da raça, eu já mostrei. Segundo, que salvacionismo não resolve o problema. E terceiro, precisa ter um projeto econômico para o país, que tenha reforma da Previdência e tenha um conjunto não só de reformas, mas de ações administrativas. E o governo não tem. Paulo Guedes é alguém que nunca pensou o Brasil, nunca escreveu um livro, um grande artigo, um grande ensaio, ou participou do debate econômico no Brasil. E se reflete agora na sua ação. Ele recorta uma parte do todo, que é a reforma da Previdência, mas não consegue ter a visão do todo. Então a situação econômica é grave, cria um mau humor danado de todos nós, o desemprego é altíssimo, temos 1/4 da população desempregada, efetivamente, temos uma situação gravíssima que o governo em momento algum fala, que é da geração nem, quer dizer, nem estuda, nem trabalha. O presidente da República mostra a sua incapacidade todo santo dia, ele está preocupado com as questões de trânsito, com o radar. Ele está preocupado com os radares nas estradas, quando nós temos mais de 35 milhões de brasileiros analfabetos. E o seu ministro da Educação, né, está brincando com um guarda-chuva aberto, brincando de ser o Gene Kelly. É um palhaço. O ministro é um palhaço. E, infelizmente, a capa da Isto É dessa semana é perfeita, a capa da Isto É, né, que coloca ele como palhaço, porque ninguém leva a sério um cidadão que brinca no principal ministério. Eu vou pegar aqui, mostrar aqui para vocês, a capa é brilhante. A Isto É o coloca como palhaço, né? Um ministro pirotécnico, e é verdade. Então nós estamos numa situação econômica complicada, ministros incapazes, e aparece agora essa denúncia muito grave. Aí alguém vai dizer assim, puxa vida, mas quem é que plantou ou quem é que vazou? Aí vamos ao artigo 5º da Constituição, inciso 14. É importante, nós sempre citamos a Constituição porque, afinal, é a nossa Carta Magna. Diz o inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, insisto, quando necessário ao exercício profissional. Não cabe, portanto, aos jornalistas do site The Intercept Brasil dizer de onde veio. Isso aqui é uma garantia constitucional da Constituição de 1988, que é a melhor Constituição que nós temos. Portanto,
A questão de falar assim, mas quem foi? Não sei, não tenho a mínima ideia. E no momento, para mim, em termos analíticos, não interessa. É uma forma criminosa? Sim, mas outras formas criminosas ocorreram também, contra o Lula, contra a Dilma, contra os outros acusados. E nós discutimos essas questões, não é verdade? Nós falamos nisso, diversas vezes tocamos nessa questão. Então, o que está sendo dito agora é analisar o conteúdo, analisar politicamente, não em termos jurídicos, porque, na verdade, um vazamento isso não tem valor jurídico algum. Vamos discutir politicamente o fato, que é o que nós podemos fazer. Politicamente, se for escolher o maior derrotado, né, nisso tudo, é o ministro Sérgio Moro, que sai maculado de todo esse processo, ao menos do que aconteceu domingo à noite, segunda e hoje pela manhã. Até o momento, pelo que sabemos, por tudo que sabemos. A divulgação da nota do Ministério do Deltan Dallagnol também não resolve o problema. E vai ser acionado o Conselho Nacional do Ministério Público. E ele vai ter de se defender no Conselho Nacional do Ministério Público. A questão de alguns que falam, vamos interromper, vamos parar todos os trabalhos legislativos, antes aguardando a renúncia do Moro, não tem nada a ver os trabalhos legislativos, especialmente a reforma da Previdência e as denúncias no seguinte sentido, porque o juiz não agiu da forma correta. Porque, insisto, essa troca de mensagens, ela tem de ocorrer no interior do processo e não da forma como ocorreu, de forma privada, tal. Aí um ministro disse assim, a conversa privada é conversa privada. Pera um pouco, não é bem assim. Essa é uma conversa privada que está envolvendo um processo. É outra coisa. Portanto, nós não devemos tergiversar. Né? Devemos enfrentar com coragem o problema. É assim que a gente tem de fazer politicamente para o país avançar. Né? Portanto, vamos aguardar. Acho que cabe a todos nós aguardarmos o que vai acontecer. Novas revelações devem ocorrer. As repercussões políticas, vamos ver o que vai ocorrer. Eu insisto, sugiro, tanto ao Ministério Público Federal lá do Paraná, como ao juiz Sérgio Moro, cada um em Brasília, outro em Curitiba, que tenham contato direto com os jornalistas, convoquem uma coletiva, expliquem o que aconteceu. Né? Não tentem fugir dessa questão, é algo muito sério, muito grave. E o enfrentamento dessa questão vai ser melhor para todos, vai ser melhor para o Ministério Público Federal, para o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, hoje ministro da Justiça, e para o Brasil, e para todos nós que sempre confiamos, eu ao menos sempre confiei na figura do juiz Sérgio Moro e na ação do Ministério Público Federal. Por hoje, me parece que os assuntos fundamentais são esses, e o assunto fundamental é a questão dessa troca de mensagens, né? Ficamos por aqui. Agradeço muito vocês todos que estão nos acompanhando no meu canal, no YouTube, blog do Vila, Marco Antônio Vila, que vocês estão se inscrevendo. Agradeço muito os likes, que vocês ativem as notificações, coloquem seus comentários, está sendo muito bom, dá um estímulo danado para a gente continuar nesse trabalho, sempre com liberdade, com independência, sem partipri, sem partidarismo, sem uma visão a favor de A ou de B, sem aquelas coisas carimbadas ideologicamente, direita, centro-esquerda, pensando sempre no interesse da República, no interesse do cidadão e no restabelecimento da ética e da moralidade como um norte para a política brasileira. Então agradeço muito a todos vocês que acompanharam a live e durante todo o dia nós vamos postar vídeos tratando das principais questões políticas e econômicas do Brasil e sempre apresentando alguma sugestão no campo da literatura, em especial no campo da história. Então, até a próxima, até amanhã.